Sofia sentia que sua vida estava dividida em dois tempos. O antes e o depois. O antes era o casamento, os momentos compartilhados, a ideia de companheirismo, as promessas feitas e, por fim, o silêncio de uma rotina que já não fazia sentido. O depois era a solidão. O vazio que se espalhava por sua casa, pelas paredes que pareciam respirar os restos de um amor que nunca foi verdadeiramente vivido. O divórcio tinha sido o ponto final de uma história que ela havia construído em sua mente como sendo sólida e inquebrável. Aos 50 anos, Sofia se sentia irreconhecível. Não apenas por dentro, onde as emoções estavam embaralhadas entre a raiva e a tristeza, mas também por fora, onde o espelho refletia uma mulher que, em algum momento, tinha sido vibrante e cheia de sonhos, mas agora parecia envelhecida pela dor. As rugas que surgiram não eram apenas marcas do tempo, mas de um desgaste emocional profundo. Ela olhava para si mesma e não conseguia mais se ver como a mulher que um dia foi amada. Não conseguia mais ver a paixão em seu olhar, a energia nos gestos, a confiança no sorriso. A traição de seu marido não foi apenas uma quebra de confiança, mas a desconstrução de um ideal que ela havia cultivado por anos. Ele, com 10 anos a mais que ela, encontrou consolo nos braços de uma mulher muito mais jovem, e que inclusive já havia trabalhado na casa dela, e as palavras que ele usará para justificar o que fizera ecoaram por sua mente com uma clareza dolorosa: eu preciso de algo mais. Mais o quê? Sofia se perguntava. Mais juventude? Mais beleza? Mais aventura? Era uma pergunta que ficava se repetindo em sua mente enquanto ela arrumava suas coisas, embalava seus livros e objetos pessoais, e se preparava para a mudança. O que restava ali? Ela olhava para os espaços vazios da casa, como se tentasse encontrar algo que justificasse a presença de anos de convivência. Mas não havia. O amor havia se dissipado, e agora só restava a memória. O consolo de seus amigos vinha em forma de palavras vazias: vai passar, você é uma mulher incrível. Elas pareciam insignificantes diante da dor que ela sentia. A mulher incrível que seus amigos viam, e que eles lhe diziam para não perder de vista, parecia não existir mais. Ela estava perdida em um mar de questionamentos, de medo sobre o futuro, e de incerteza sobre seu próprio valor. Por mais que tentasse encontrar forças nas palavras que seus amigos insistiam em lhe dizer, ela não acreditava nelas. Foi então, numa dessas tardes solitárias, enquanto navegava sem rumo por um site de viagens, que Sofia viu uma vinícola no interior. As fotos eram encantadoras: campos de uvas douradas, uma vista de montanhas ao fundo e o calor do sol batendo suavemente sobre as folhas. Algo naquelas imagens fez seu coração bater mais rápido. Como poderia ser? Não estava mais no mesmo ritmo da vida, mas talvez, só talvez, essa viagem pudesse ser o recomeço que ela tanto precisava. A vinícola ficava a algumas horas de sua cidade, o que a fazia pensar em como seria bom se desconectar por alguns dias. Respirar um ar diferente, ter um pouco de paz e talvez, quem sabe, redescobrir a si mesma. Ela clicou na opção de reserva sem hesitar. O telefone tocou logo após a confirmação, e Sofia atendeu, sem saber o que esperar. A voz no outro lado da linha era suave, acolhedora, e lhe dava um sentimento de tranquilidade. A conversa foi curta, mas Sofia sentiu uma sensação de alívio quando a confirmação da reserva foi feita. O destino estava escolhido, e ela não poderia mais adiar essa mudança. Nas semanas seguintes, o dia da viagem finalmente chegou. Sofia fez as malas de forma prática, levando consigo apenas o necessário. No fundo, ela sabia que estava fugindo, mas não da dor. Estava fugindo da desconfortável sensação de estar parada no tempo. E talvez, só talvez, ali, naquele lugar, ela poderia voltar a viver. Ao chegar à vinícola, Sofia sentiu uma paz que há muito não experimentava. O campo estava sereno, com o aroma das uvas maduras no ar. A recepção foi calorosa, e a sensação de estar em um novo começo foi instantânea. Ela se permitiu fechar os olhos por um momento e respirar fundo, deixando o vento suave acariciar seu rosto. A tranquilidade daquela paisagem a envolveu de uma maneira inesperada. Foi então que ela ouviu. Tiago estava ali,
à porta do prédio principal da vinícola, com um sorriso fácil e uma expressão curiosa. Ele era jovem, com os cabelos curtos e um olhar penetrante, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Sofia se sentiu desconfortável à primeira vista. Ele parecia ser mais um daqueles jovens que a sociedade considerava pouco interessante para ela. Mas algo na maneira como ele a observava fez sua pulseira de desconforto começar a se afrouxar. Ele a cumprimentou com a educação de quem trabalha em um lugar que leva a sério, mas seus olhos a fixaram de uma maneira que fez Sofia se sentir vista. Não apenas como uma mulher madura, mas como uma pessoa. Ele a guiou pelas instalações, falando com entusiasmo sobre a vinícola e a arte da produção de vinhos. Sofia, embora ainda hesitante, começou a se interessar, capturada pela paixão no tom da voz de Tiago. Ele não parecia se importar com a diferença de idade. Não havia qualquer tipo de julgamento em seus olhos. Ela sentiu uma estranha mistura de atração e cautela. Não era só o vinho que estava ali. Algo mais parecia fluir no ar, algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Mas Sofia a todo momento pensava: eu estou carente, não posso me iludir desta forma, eu preciso pesar no freio das minhas emoções. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Sofia se sentia como uma observadora, mais do que uma participante. Enquanto Tiago a guiava pelos campos de uvas, ela observava atentamente cada movimento dele, como ele falava, como suas mãos se moviam ao explicar os processos da vinícola, como ele se curvava para cheirar uma uva madura, demonstrando seu carinho por aquela terra. E como Tiago era bem dotado em todos os sentidos, vocês me entendem. Tiago parecia tão à vontade no ambiente, como se fosse parte daquele cenário quase mágico. Ele falava com uma confiança tranquila, mas ao mesmo tempo com uma humildade que cativava. Sofia, que já havia se acostumado com o tom de voz autoritário de seu ex-marido, sentia que algo nele era diferente. Ele não estava lá para impressioná-la ou para tentar seduzi-la de forma forçada, ele simplesmente estava sendo ele mesmo. Esta aqui é a nossa uva Pinot Noir, Tiago explicou, enquanto segurava uma das frutas delicadamente entre os dedos. Ela é muito sensível ao clima, mas é uma das que dão os vinhos mais interessantes. Eu pessoalmente adoro trabalhar com ela, porque ela tem uma complexidade que você só entende depois de alguns anos. Sofia se viu perdida nas palavras dele. Ela não sabia nada sobre vinhos, mas o modo como Tiago falava a fazia querer aprender. Ele a fazia sentir-se à vontade, sem pressa, sem pressões. Quando ele virou os olhos para ela e perguntou se queria experimentar uma uva, ela aceitou sem hesitar, sentindo um pequeno prazer ao ver o brilho de satisfação nos olhos dele quando ela provou. É boa, não é? Ele sorriu, com uma pontinha de diversão no olhar. Sofia sorriu de volta, mais para si mesma do que para ele. A verdade era que ela se sentia desconfortável, mas não por causa de Tiago. O desconforto vinha da sua própria insegurança, da sensação de estar tentando entender algo que parecia ser de outro mundo. Ele era jovem, talvez um pouco mais jovem do que ela imaginava ser o tipo de pessoa com quem deveria se envolver, e isso fazia seu coração bater mais rápido. Mas a vergonha logo se dissipou, pois Tiago não a fazia sentir-se inferior. Pelo contrário, ele a olhava com uma atenção genuína, como se cada palavra dela fosse importante. Eu nunca imaginei que um dia estaria em um lugar como este, Sofia disse, de forma quase reflexiva. Parece que o mundo aqui é completamente diferente. Longe de tudo, longe do que eu conheço. Tiago a observava com atenção. Eu entendo. A vinícola tem esse poder de nos desconectar da correria do dia a dia. Mas é um bom lugar para refletir. Às vezes, a natureza tem muito a nos ensinar. Sofia sorriu, mais uma vez sentindo que algo nela estava se quebrando lentamente. Ela estava ali, ouvindo um homem mais jovem falar sobre o que ela jamais teria imaginado que poderia interessar-lhe, e no entanto, sentia-se mais viva do que em muito tempo. Não era só pela paisagem ou pela paz que o lugar proporcionava, mas pela forma como Tiago a fazia sentir-se. Ele não estava tentando ser o homem perfeito ou o romântico ideal. Ele estava sendo simples, e isso, de algum modo, a cativava.
A caminhada pelos vinhedos se estendeu por mais alguns minutos, até que eles chegaram a uma pequena varanda, onde uma mesa estava posta para o jantar. A luz suave do entardecer, misturada com o aroma das uvas frescas, criava uma atmosfera intimista e serena. É aqui que os convidados podem jantar depois do tour, Tiago explicou, enquanto se afastava para organizar as taças de vinho. Sofia ficou parada, observando-o trabalhar. Ela percebeu que sua mente estava voltada para ele de uma maneira que não entendia completamente. Havia algo em Tiago que a desconcertava, mas de uma maneira que não a afastava. Ao contrário, ela sentia que talvez, só talvez, ele fosse uma das poucas pessoas que a viam como ela realmente era, e não como a mulher marcada por um divórcio ou por seus próprios medos. Tiago também notará que Sofia, mesmo sendo mais velha que ele, tinha um corpo muito bonito, e um jeito de ser que o cativava. Ele se sentia bem perto dela. Tiago voltou à mesa com um sorriso. O que acha do vinho que produzimos aqui? Pode não ser o melhor que você já provou, mas tem uma alma, sabe? Cada garrafa tem uma história. Sofia se sentou, ajeitando-se na cadeira, tentando ignorar a sensação de desconforto crescente. Ele estava perto, mais perto do que ela havia imaginado, e sua presença começava a afetá-la de uma maneira inusitada. Ela tentou se concentrar na conversa, nas palavras que ele dizia, mas algo em seu olhar fazia com que ela se sentisse vulnerável. Eu não sei muito sobre vinhos, admitiu ela, o tom de sua voz leve, quase envergonhado. Mas estou disposta a aprender. Quem sabe você possa me ensinar? Tiago levantou as suas mãos e delicadamente encostou a mão no rosto de Sofia. Ela se assustou, mas ele disse, um fio dos seus cabelos estava prestes a incomodar os seus olhos. Os olhos de Tiago brilharam com uma mistura de surpresa e entusiasmo. Eu adoraria ensinar. O vinho é muito mais do que uma bebida. É uma experiência. E, se você deixar, posso fazer com que essa experiência seja inesquecível. A voz dele era suave, mas carregada de um desejo implícito, que Sofia sabia que estava ali, embora não soubesse como lidar com ele. Quando ele se aproximou para lhe servir o vinho, seus dedos se tocaram brevemente, e ela sentiu um arrepio correr por sua espinha. Isso é bom, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Tiago apenas sorriu, e foi nesse momento que Sofia percebeu o quão forte sua atração por ele já estava se tornando. Mas ela não sabia o que fazer com isso. Não queria mais se machucar. Não queria mais se iludir. Enquanto a noite caía lentamente, as estrelas surgiam no céu, e o ambiente tornava-se ainda mais intimista. Tiago e Sofia estavam ali, sentados sob o céu estrelado, sem pressa, sem palavras vazias. O desejo, embora sutil, estava no ar, mas nenhum dos dois se atrevia a ultrapassar o limite que ainda existia entre eles. Sofia sabia que havia algo ali, algo que ela não podia ignorar. Mas, ao mesmo tempo, ela temia que fosse apenas mais uma ilusão, mais uma tentativa de encontrar o que ela já havia perdido. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo. O sol entrava timidamente pela janela do seu quarto na vinícola, e o ar fresco da manhã fazia com que ela se sentisse mais viva do que nos últimos anos. A serenidade do lugar estava começando a se infiltrar nela de forma gradual, mas ainda havia algo em seu peito que a impedia de se entregar completamente a essa paz. Era a sensação de estar na linha tênue entre o que ela queria e o que achava que deveria querer. Enquanto tomava seu café na varanda, observando os vinhedos ao longe, Sofia se viu pensando em Tiago novamente. Ele estava lá no fundo de sua mente, como um pensamento persistente, um desejo não consumado. Durante o jantar na noite anterior, ela o sentirá muito perto. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia algo na maneira como ele a olhava, algo que a fazia questionar sua resistência, seu medo de se envolver novamente, especialmente com alguém tão jovem. Ele parecia tão confiante, tão tranquilo consigo mesmo, e isso a atraía mais do que ela gostaria de admitir. Tiago apareceu na varanda logo depois, com um olhar acolhedor e um sorriso tranquilo. Ele parecia ter acordado tão sereno quanto o ambiente ao redor. Bom dia, Sofia. Dormiu bem? Ela o olhou por um momento, tentando processar as palavras dele.
Sim e sim, obrigada, respondeu, tentando esconder a leveza do sorriso que se formava em seus lábios. Acho que este lugar tem algo de mágico. Está me fazendo sentir diferente. Tiago deu uma pequena risada, aproximando-se da mesa. O vinho tem esse poder. E a vinícola, mais ainda. O processo de amadurecimento das uvas é lento, mas com o tempo, ele revela algo único. Talvez seja isso que você esteja experimentando. Sofia olhou para ele, seus olhos fixos no rosto dele. Havia algo tão genuíno e simples na maneira como ele falava, algo que fazia com que o mundo ao seu redor parecesse menos complicado. Eu realmente espero que essa experiência me traga algo de novo, disse, sem saber ao certo o que estava dizendo. Na verdade, ela já sentia que estava sendo tocada por algo mais, mas resistia à ideia de ceder completamente. Tiago a observou por um instante, seus olhos parecendo ler algo que ela não estava dizendo. Ele não estava ali apenas para guiá-la por vinhedos ou vinhos. Ele queria conhecê-la, e isso estava se tornando claro para Sofia. Mas ela, mais uma vez, se encontrava dividida entre o desejo e o medo. Eu posso te mostrar um lugar aqui na vinícola que poucos conhecem, Tiago sugeriu, interrompendo seus pensamentos. Eu venho aqui quando preciso de um momento para mim. Se quiser, podemos caminhar até lá. Sofia hesitou por um momento. Ela sabia que a simples ideia de passar mais tempo com Tiago a deixava nervosa. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela queria se permitir. Ela precisava, de alguma forma, se reconectar com a vida. E Tiago, com sua energia leve, parecia ser a porta para esse recomeço. Eu adoraria, disse ela, e eles se levantaram juntos, indo em direção a uma trilha que levava a um ponto mais isolado da propriedade. A caminhada foi silenciosa, mas não desconfortável. A cada passo, Sofia se sentia mais relaxada, mais aberta ao ambiente, mais disposta a escutar o que Tiago tinha a oferecer. Eles passaram por uma pequena floresta de árvores frutíferas, e o som das folhas balançando ao vento criava uma sensação de tranquilidade profunda. No entanto, havia algo mais. Algo que Sofia não conseguia ignorar. Quando chegaram ao local que Tiago queria mostrar, Sofia parou, surpresa pela beleza do lugar. Havia uma pequena clareira, rodeada por árvores antigas, onde o sol filtrava pela folhagem criando raios dourados no chão. No centro da clareira, havia um banco de madeira rústica. Eu venho aqui para pensar, para refletir, Tiago explicou, olhando ao redor. Quando estou aqui, sinto que o mundo fica em silêncio. E é nesse silêncio que a clareza surge. Sofia se sentou no banco, sentindo-se mais à vontade do que imaginava ser possível em um lugar tão isolado. Ela olhou para Tiago, e dessa vez, ao invés de apenas observar, ela ouviu de forma diferente. Havia algo nele que a atraía de uma forma que ela não conseguia mais controlar. Era a energia dele, a maneira como ele parecia saber exatamente o que fazer para deixá-la confortável. Tiago sentou-se ao lado dela, um pouco mais distante do que ela esperava, mas ainda assim perto o suficiente para que ela sentisse sua presença. Eles ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, apenas ouvindo o som da natureza ao redor. Era como se o tempo tivesse parado por um momento, e Sofia pudesse simplesmente ser. Então, sem aviso, Tiago se virou para ela e, com um olhar suave, disse: Eu sei que você está tentando não se deixar levar pelo que está acontecendo entre nós, Sofia. Eu sinto isso. Mas eu também sinto que você está pronta para algo mais. Não tem problema se você não estiver, eu entendo. Mas eu quero que saiba que o que estamos vivendo aqui é real. E eu gostaria de ver até onde isso pode nos levar. A sinceridade na voz de Tiago fez o coração de Sofia disparar. Ela não esperava aquelas palavras, não esperava que ele fosse tão direto, tão vulnerável. Ela não sabia o que dizer, então, ao invés de responder imediatamente, ela apenas olhou para ele. Seus olhos estavam mais próximos agora, seus rostos mais íntimos, e Sofia sentiu o desejo crescer dentro dela, algo que ela não sentia há tanto tempo. Sentia que o tesão explodia dentro dela. Ela deseja Tiago, ela deseja amar Tiago no meio daquelas plantações de uvas sem se importar com mais nada na vida.
O silêncio voltou a tomar conta deles, mas agora ele era diferente. Era carregado de um potencial não expresso, de um desejo que ambos sentiam, mas não sabiam como definir. Eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes. Tiago deu um passo para mais perto, sua mão quase tocando a de Sofia, mas, como se fosse uma dança não ensaiada, ele hesitou. E esse momento de hesitação fez o coração de Sofia bater ainda mais forte. Ele não a estava forçando a nada. Não havia pressa. Mas a conexão entre eles era inegável, e ela sabia que não poderia ignorá-la por muito mais tempo. Sofia olhou para Tiago e ela parecia nervosa com aquela situação. Ela não sabia o que fazer. Ela pensava: me entrego a ele ou isso é apenas a carência que me leva a sentir todo esse desejo por Tiago? Sofia notava como Tiago era bonito, um homem forte, corpo bonito, mãos de homem trabalhador. Sofia já estava chegando ao ápice da paixão. Ela não conseguia mais se controlar e o seu corpo por dentro pegava fogo e por fora se arrepiava. Foi quando ela disse a Tiago: Tiago, eu também te desejo. Ao ouvir, Tiago de forma delicada encostou as pontas dos seus dedos no lábio de Sofia, e de forma muito delicada, sexy e prazerosa ele deu um beijo nela. Após isso, Tiago abaixou a manga da camisa de Sofia e colocou as suas mãos nos apaixonados do Tubeflix. Essa história tem a parte 2. Não perca esse romance que é de tirar o fôlego. Se inscreva no canal e me conta nos comentários o que achou. Tchau, tchau.